O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 6, a origem da Bíblia, parte 8, a Bíblia Nazarena. Como vimos nos estudos anteriores, a Taná é considerada pelos judeus como a sua Bíblia judaica, a qual dá origem ao Antigo Testamento cristão. Sendo a Taná um compêndio de livros e escritos que tratam das experiências religiosas da antiga nação de Israel, a qual foi escrita entre 2000 a 1500 anos antes de Cristo, tendo seu encerramento entre os anos de 400 a 100 antes de Cristo. Ela foi a base de toda a vida e pregação daquele que se tornaria o principal centro das novas literaturas que surgiriam, inspiradas pelo Espírito Santo, para contar e relatar a história de vida e santidade daquele que veio morrer para lhes trazer a salvação. Através dele, Yeshua Netzari, conhecido por nós brasileiros como Jesus Cristo, é que surge a literatura chamada Sefer Netzarim, a Bíblia Nazarena. Vamos entender mais sobre isso. Vamos lá. Após toda a anunciação descritiva apontando que o Filho de Deus viria nascer e tabernacular entre nós seres humanos, isto de fato se concretizou. O Emanuel se fez carne habitando entre nós, cumprindo a profecia de Isaías, que não apenas revelava isso, mas que também revelava sua morte em favor de todas as suas criaturas. Desta forma, tudo cumprido pelo Salvador enviado, foi necessário, por inspiração divina, fazer e deixar relatada a toda a humanidade todo esse processo, assim como já se haviam sido registrado as histórias do povo de Deus na Taná. Porém, o foco agora era Yeshua e seus Talmidim, Jesus e seus discípulos, e o começo desta obra que uniria todos os povos da terra, numa grande congregação de pessoas que se uniriam a Israel, para servir e adorar ao Deus Criador da terra, ao único e verdadeiro Deus, aquele ao qual deu o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele cresce. Por esta graça imerecida, Yeshua Jesus nos reconciliou com o Abba, o Pai, renovando a aliança de Deus com o povo e restaurando a aliança estragada e modificada pelo homem para com Deus. Desta feita, como diz em Matitiahu, Mateus, capítulo 17, verso 5, o Filho não veio abolir ou revogar ao que haviam pregado e ensinado os Navim, profetas da Torá, do ensino, ou dos Ketuvim, dos escritos. Mas Yeshua Jesus veio cumprir o que as Escrituras Sagradas falara e prometera sobre ele, para que assim ele nos tirasse da formalidade da lei e nos trouxesse para a obediência por amor e não por imposição, nos levando a entender que a letra não nos salva, mas toda a obediência em fazer a vontade do Abba, o Pai, pois que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde está esta palavra? Ela se encontra em toda a Taná, a qual contém toda a instrução de Deus, principalmente na Torá, a lei. Ora, se observarmos a vontade do Abba, o Pai, assim como observou Rabben Yahuwah, o Filho de Deus, não através da teoria, da letra, mas através da prática, dos bons frutos e boas obras, as fazendo de coração e as gravando em nossa mente como um memorial. Pois aquele que guardar os seus mandamentos será amado por seu Pai, assim como o Abba, o Pai, o ama. Então, o sacrifício consumado por Yeshua, Jesus Nazareno, nos fará finalmente sacerdócio real, pois pelo valor pago pelo Emanuel na cruz do Calvário com sangue derramado inocentemente por nossos pecados, seremos feitos filhos,
povos e nações para o Criador. Onde no final de todas as coisas, após o Filho de Deus, Yeshua Jesus, ter colocado tudo debaixo de seus pés, ele mesmo entregará novamente o poder ao seu Abba, o Pai, que o enviou e lhe sujeitou todas as coisas, menos ele mesmo, obviamente, para que ele seja tudo em todos. E então, ele mesmo estará conosco, e ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Isto e muito mais é o que encontra-se escrito na Bíblia Nazarena. Mas, irmão, existe uma Bíblia Nazarena? Que Bíblia é essa? Fique comigo até o final do vídeo e você entenderá. Como já disse, após a morte de nosso mestre, o Espírito Santo inspirou a escrita de novos livros através de alguns Talmidim de Yeshua, discípulos de Jesus, os quais formaram os escritos sagrados nazarenos, Hakitvei Hakadoshim Netzarim, uma espécie de Ketuvim Nezarim, escritos nazarenos. Assim, os Talmidim produziram um número de 27 livros, os quais estes escritos nazarenos vieram a formar o Sefer Netzari, livro nazareno, o qual recebeu o nome de Brit Hadashah. Logo mais adiante, como muitos Yahudim judeus vinham se convertendo ao Hamashiach Netzari, o Messias Nazareno, que viveu em Nazaré, do qual os Yahudim judeus tradicionais não aceitavam por não ser da Judéia e sim da Galiléia, local dos antigos samaritanos. Logo, esta guerra geopolítica, étnica, racial e, portanto, religiosa se alastrou, e para que os seguidores de Yeshua Jesus não fossem relacionados a Netzar, Nazaré, uma vez que esta não era uma religião de localidade, os tais seguidores de Yeshua Jesus passaram a serem chamados de Mesherim, messiânicos, os quais mais tarde, com a associação dos Yahudim judeus, que se convertiam ao Mashiach, passaram a ser chamados de Yahudim Mesherim, que em português quer dizer judeus messiânicos. Então esses 27 livros passaram a ser chamados de Sefer Mesherim, livros messiânicos, em referência à conotação aos seguidores de Yeshua que se expandia cada vez mais. Todos esses 27 livros foram escritos na linguística aramaica, língua oficial no Israel da época de Yeshua e de seus Talmidim, Jesus e seus discípulos. O aramaico é uma variação linguística do idioma hebraico-semítico ou paleohebraico. Na verdade, ela é uma fusão entre a linguística dos Bnei Aram, filhos de Arã, com os Bnei Ivrit, filhos dos hebreus. Ambos os clãs descendem da fonética linguística dos semitas. Os arameus eram descendentes do quinto filho de Sem, o qual se chamava Arã. Estes faziam divisa com Assur, o segundo filho de Sem. Já os hebreus eram descendentes de Eber, o qual era neto de Arfaxade, que era o terceiro filho de Sem. Portanto, Eber era bisneto de Sem. E o que todos tinham em comum era que eram todos semitas. Ambos os clãs eram da mesma parentela e moravam na Mesopotâmia. E ambos os clãs falavam uma única língua semítica. Porém, com o passar dos anos, as línguas passaram por modificações, tanto a arameia quanto a hebreia. Mas quis a coincidência que ambos fossem cativos no mesmo período pelos babilônios. E dentro do mesmo império babilônico, ambas as tribos se fundiram formando uma só tribo. Com isso veio uma nova maneira híbrida de se falar, esta a qual recebeu o nome de aramaico. O começo do nome de Aram, de aramaico, mas o final aico, de hebraico, formou então o nome aramaico. Isto aconteceu por volta dos anos de 598 a 538 a.C., quando Israel esteve em cativeiro pelo rei Nabucodonosor II, isto no século V a.C.
É daí que nasce o hebraico aramaico que temos até os dias de hoje, o qual foi falado e vivido tanto por Yeshua quanto por seus talmidim, Jesus e seus discípulos. O aramaico babilônico é considerado o aramaico bíblico, e através desta variação híbrida do hebraico que foram escritas algumas passagens dos livros de Daniel e de Esdras. Entendendo esse processo tanto de escrita quanto de vocalização e pronúncia dos textos que eram escritos na época em que fora registrada a Brit Hadashah, você entenderá que a mesma foi escrita em hebraico aramaico e não em grego, como existe a falácia dos dias de hoje. Já já iremos provar e falar sobre isso. Continue acompanhando o vídeo. Agora vamos explicar a composição da Bíblia Nazarena, pois você precisará entendê-la. Berit, em aramaico, ou Brit, em hebraico, significa aliança. Hadashah, em hebraico, ou Had-Hashah, em aramaico, significa novo ou nova. A Brit Hadashah, ou Berit Had-Hashah, é um compêndio no qual os seus escritos foram feitos após Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Estes escritos hoje são popularmente conhecidos pelos cristãos como Novo Testamento. Porém, seu significado não é esse de ser novo, mas seu significado real é outro. Daqui nasce uma pequena confusão, pois nas línguas que vêm do latim, esta palavra hebraica, que quer dizer Brit Hadashah, não se lê e nem se entende assim desta maneira como aliança nova, no qual daria a se entender que Yeshua veio fazer uma aliança nova, totalmente nova do zero. Mas o que precisa se entender é que no hebraico se escreve da direita para a esquerda, ao contrário de como escrevemos, sendo esta palavra Brit Hadashah e não Hadashah Brit, como parece, sendo erradamente lida e interpretada. Pois que realmente desta maneira Hadashah parece realmente que está dizendo aliança nova, que seria uma aliança do zero, porém não é isto que significa. Para entendermos isso e o que realmente significa o verdadeiro significado desta palavra, precisa-se conhecer o hebraico, as suas manhas e os seus significados. Pois que se fosse este o significado, a palavra Brit Hadashah não teria este sinal, colocado ali já para que não se inverta o seu significado. Pois o Yud, no hebraico, significa literalmente mão, e nos dá a conjectura de que as duas palavras estão sendo ligadas ou juntadas uma à outra, como se fossem ligadas por uma mão. Logo, isto significa que as duas palavras Brit, que significa aliança, e a palavra Hadashah, que significa nova, estão ligadas em uma só palavra, não estando separadas e nem com significados separados. Desta forma, subentende-se que esta mão pega a aliança e a refaz, a transforma e a renova, deixando-a novinha como se estivesse sendo polida e restaurada. Assim, o significado da nova aliança que Yeshua Jesus fez não partiu de um começo do zero, mas que ela já existia, e que ele pegou esta aliança e a restaurou para novamente ser usada, uma vez que ela estava suja, atirada e enferrujada. Assim, esta Brit, aliança, teria o seu valor restaurado, passando novamente a valer, porém com um brilho novo e melhorado. E o que significa esta nova aliança na Bíblia? O que ela fala sobre? Veja o que o Criador falou através de Irmiyahu. Eis que dias vêm, diz Yahuwah, em que farei uma aliança nova, aliança restaurada,
com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança cabrite que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, Egito, porque eles invalidaram a minha aliança berite, apesar de eu os haver desposado, diz Yahuwah. Mas esta é a aliança Habrit, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahuwah. Porei a minha lei, Torate, no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, versos 31 ao 33. Hine Yamin Baim Neum Yahuwah Veharati et Beit Yisrael ve et Beit Yehuda Berit Hadashah Lo Haberiti Asher Karati et Avotan Beion Heshezeki Vei Adam Lehotziam Meretz Mitzraim Asher Hema Referu et Bereti Veanohi Baleti Van Neun Yahuwah Kizot Habereti Asher Eherot et Beit Yisrael Aharei Hayamim Hahem Neun Yahuwah Natati et Torati Bekireban Vealibam E Hatavena Vehaiti Lahem Lelohim Vehema e Reiuli Leam. Também gostaria de destacar a palavra hebraica Hadassah, que provém da mesma raiz Hadashah. A palavra Hadassah tem em seu significado proteção ou cobertura, e desta maneira era vista na cultura hebraica simbolicamente como um véu, pois da murta é que eram confeccionadas as grinaldas das noivas. Pois a Hadassah é uma plantinha conhecida e chamada por nós brasileiros como murta. Ela é um arbusto que nasce no deserto e as suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Esses arbustos eram usados pelo povo judaico para cobrir as tendas durante a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Então, daí também subentende-se que a noiva, congregação igreja, ao receber a grinalda, estaria protegida, coberta e guardada por essa espécie de aliança de casamento, simbolizada pela grinalda. Como no caso do povo israelita nômade, que vivia no deserto em simples e humildes tendas, nas quais o povo de Deus aguardava e esperava ansiosamente pelo cumprimento da promessa de receber sua herança. E dentro dessa herança estaria as suas novas tendas, não de simples panos ou galhos frágeis, mas sim de alvenaria fortemente fortificada. Esse é o sentido da Brit Hadashah, a melhoria, o renovo, a restauração, o recomeço. A Brit Hadashah é composta por 27 livros, distribuídos em 4 seções de literatura. Seu cânon é composto pela Bessorá, Boas Novas ou Boas Notícias,
que contém 4 livros que possuem os ensinos Torati, como os ensinamentos Toratot de Yeshua Jesus, além dos registros históricos de sua vida e obediência à vontade, lei, Torá do Criador. Logo vê-se a semelhança com as instruções de Deus dada a Moisés para o povo no seu Sefer Moshe Torá, livros dos ensinos de Moisés. Depois o cânon segue pelo Sefer Talmidim, livro dos discípulos, que contém um livro apenas, mas que registra toda a história dos discípulos de Yeshua Jesus, com todos os atos, todos os passos e todas as obras realizadas pelos seguidores do Mestre, tendo uma grande semelhança com os relatos como os dos livros de crônicas, além de relatar do descer do Espírito Santo e os seus dons. Na sequência, o cânon continua pelas Mirtavim, cartas, que contém 21 livros em formas de cartas ou então como epístolas e Geret. Cartas estas que continham mensagens para as congregações que se formavam na Ásia Menor, as quais possuíam teores de ensino, exortação e incentivo com palavras de fé, confiança e esperança. Escritos estes feitos por homens aos quais foram escolhidos e enviados por Deus para exercer essa missão orientada pelo Senhor, fazendo-os como seus representantes na época. Estes ficaram conhecidos como apóstolos ou então missionários, casos de Shimon Kefa e Shaul Paulos, cujos nomes nos dão a conotação de que o primeiro ouviu e se tornou base de fundamento no caminho como pedra, e que o segundo foi desejado e humilde, nos levando a uma grande semelhança entre os primeiros profetas e os segundos profetas, considerados como profetas maiores e profetas menores. Na sequência, enfim, sendo a última literatura do cânon da Brit Hadashah, vem o Larsof, revelação, através da Guiliana, Apocalipse, sendo este apenas um livro, mas um livro cheio de revelação e de mistérios para os últimos dias, sendo estas profecias escatológicas para a humanidade, nos mostrando uma grande semelhança com o livro de Daniel, o qual pode ser considerado a primeira parte do Apocalipse, além de outras semelhanças com outras revelações e profecias com os livros de Yeshayahu, Irmiyahu e Yecheskel. Definição do cânon nazareno messiânico da Brit Hadashah: Bessorá, Matitiahu, Yohanan Marcos, Luke, Yohanan ben Zebediah, Hadjurim, Sefer Talmidim, Mihetavim, Israelitas em Roma, Corinto Aleph, Corinto Bet, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossas, Tessalônica Aleph, Tessalônica Bet, Timóteo Aleph, Timóteo Bet, Tito, Filemon, Ivrim, Jacob, Shimon Kef Aleph, Shimon Kef Bet, Yohanan ben Zebediah Aleph, Yohanan ben Zebediah Bet, Yohanan ben Zebediah Gimel, Yehuda, Larsof, Sefer Guiliana. Esta Bíblia messiânica Brit Hadashah, que corresponde ao Novo Testamento cristão, trata das experiências do povo de Israel com seu príncipe salvador. Ela foi escrita entre os anos de 45 a 50 depois de Cristo, tendo seu término entre os anos de 90 a 100 depois de Cristo. A Brit Hadashah, Aliança Restaurada, foi escrita em um só idioma, no aramaico,
mas podemos considerá-la como que escrita em hebraico, pois o aramaico, como já falamos, é uma variação linguística do idioma hebraico. Sobre a parte da Bíblia do Novo Testamento ter sido escrito em grego, além de ser uma falácia, é uma grande mentira e uma horrorosa prostituição. A Brit Hadashah, considerada erroneamente pelos cristãos como o Novo Testamento, foi um legado totalmente feito pelos nazarenos messiânicos, com uma versão completa e composta por 27 livros que estão divididos em 4 tipos de literaturas, sendo elas a Bessorá, Evangelhos, o Hadjurim Talmidim, o Relato dos Discípulos, as Mihetavim, Cartas, e a Lahsof, Revelação. E é esta Brit Hadashah que anos mais tarde, entre os anos de 131 a 310, os gregos helenistas vão requisitar aos romanos o direito à posse dos escritos nazarenos, alegando serem de sua autoria. É desta forma que nos chega até os dias de hoje, que tais livros foram escritos em grego, mas isso não é verdade, e logo iremos provar isto. É através deste ato de prostituição grega que a Brit Hadashah Nazarena foi renomeada e passou a ser chamada de Kaini Diatic, sendo assim conhecida pelos romanos. Assim, acredito que deu para entender bem sobre a Brit Hadashah, a qual é aliança restaurada. Veja os exemplos da aliança: aliança no princípio, aliança rompida, aliança separada, aliança se degradando, aliança corrompida, aliança resgatada, aliança restaurada e aliança final eterna. Ainda precisamos falar mais um pouco sobre em qual idioma realmente foi escrita a Brit Hadashah, correspondente ao Novo Testamento. Isto veremos no próximo estudo sequente. Como o vídeo ficaria muito extenso, optamos por fazer uma segunda parte. Nela estaremos principalmente argumentando e refutando com provas a mentira de que o Novo Testamento teria sido escrito em grego. Desta maneira, estaremos desmistificando esta falácia com fatos históricos, assim como descobertas arqueológicas. Portanto, resumindo, a Brit Hadashah é a coleção de livros escritos sob a inspiração divina para a revelação do Filho de Deus, da sua vida, seus ensinos, seus exemplos, sua obediência e sua submissão ao plano da salvação através de sua expiação pela cruz. A Brit Hadashah é, portanto, o compêndio oficial dos escritos originais após Yeshua Jesus, sendo ela totalmente escrita em hebraico. Relembrando que o hebraico vivido nos tempos de Yeshua Jesus e dos Talmidim, discípulos, era o aramaico pós-Babilônia, aquele aramaico e hebraico fundido do período do exílio babilônico. Brit Hadashah, a qual contém 27 livros distribuídos por 4 seções, sendo elas a Bessorá, Hadjurim, Mihetavim e Lahsof. E então, conhecendo a verdade, ela nos libertaria, uma vez que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, e ambos estão em um só. No próximo estudo, estaremos ensinando, explicando e refutando algumas contradições faladas sobre a Brit Hadashah, aliança restaurada,
a qual faz parte do nosso estudo. 6.8 Parte B. Ministérios Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Uli Hitraot.